E nesse vídeo a gente vai ver o reator nuclear que a gente tem aqui na USP, ele é o MB01. Atualmente estou fazendo uma matéria no IPEN, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, e, bom, a gente vai conseguir usar o reator nuclear para fazer experimentos e avaliar questões de núcleos e de energia nuclear de fato. Então, essa aí sou eu saindo de casa, indo para o instituto. Ele fica perto do HU, né? Então, desce ali perto do HU, você tá no IPEM, e aí a gente tem a Marinha Brasileira que tem uma associação, né, com esse reator. Eu vou explicar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Bom, então basicamente agora eu tô indo pro reator. Tá frio pra caramba, tá tipo 16 graus, acho eu. E aqui a gente tem a Marinha. A gente não pode entrar, não tem sessões nem pra visitas, mas o reator ele fica um pouquinho mais na frente, então se você joga no Maps daqui dentro, porque os prédios são próximos, mas o reator ele fica em um outro sítio, né? Então não dá para acessar pela entrada da Marinha. Então, realmente tem que descer até a outra portaria e achar o IP. Detalhe, ali atrás a gente tem o Hospital Universitário e o IPEM 01, na verdade MB 01 é esse prédio aqui que a gente tá vendo. Eu tô um pouquinho atrasada, então vamos lá. Cara, tá muito frio, tá tipo 16 graus, tá com essa coloração de sol, um céuzinho bonito, mas tá frio pra caramba. Peguei uma blusa singela, bem soft, eu tô morrendo de frio. Ah, detalhe, toda vez em que eu venho, eu preciso pegar um cartão de visitante na portaria pra poder ter acesso às catracas. Então eu vou ter que passar com a mocinha ali, eu tô um pouquinho atrasada e demora cerca de 5 minutos pra fazer o registro e tal. Mas é isso aqui, essa aqui é a portaria do IPEM. Então dá pra ver que é bonitinha, né? Cuidado. E aí o acesso pra visitante aqui. Bom, basicamente eu peguei o crachá e aí tem que descer até o reator. O cara tá bem frio. Então, na verdade, aqui é uma sessão à parte da USP. São outros tipos de cartões para acesso e tal. Então, por exemplo, eu não consigo passar minha carteirinha universitária para adentrar os prédios daqui. Mas aí eles te dão esse de visitante e pronto. Bom, então na portaria você troca o cartão. Eu acabei de trocar. E aqui é onde a gente tem, então, o MB01. Tem uma sala de aula aqui, ela é super pequenininha. Primeiro reator nuclear inteiramente projetado e construído no Brasil. Bom, o reator nuclear IPEM MB01, primeiro reator nuclear inteiramente projetado e construído no Brasil. Projeto conjunto da Coordenadoria para Projetos Especiais do Ministério da Marinha e do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Sistema desenvolvido pelo Instituto da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Bom, basicamente agora o professor deu um break de 5 minutos. A gente está vendo reações nucleares, coisa semelhante ao que eu vi em uma das matérias que eu fiz algum tempo atrás. Então, moderação por nêutrons, captura de nêutrons, fissão nuclear ocasionados por nêutrons. Então, são coisas que eu já vi, mas é bom relembrar. E eu tô com muito sono. Nunca vim pra esse lado, é um lado interessante, ó lá.
Bom, reator. Esse é o MB01. MB é de Marinha Brasileira. Então, na verdade, esse reator é uma associação entre o IPEM, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, e a Marinha Brasileira. Então, o processo de desenvolvimento do reator, questão científica, foi desenvolvida pelos cientistas aqui do IPEM. Mas quem patrocinou, quem deu dinheiro, foi a Marinha Brasileira. E, na verdade, o MB que a gente tem aqui, ele é um reator de Power Water Reactor, então é um PWR, então é um reator nuclear no qual a gente tem a moderação feitas por água pesada. E ele é um reator muito eficiente, ele é muito pequeno, então geralmente ele é utilizado para submarinos. Então é por isso que tem uma associação entre a Marinha e o reator, porque, bom, Marinha Brasileira tem a ver com a água, a gente tem submarinos e esse reator nuclear ele serve para ser combustível para submarinos. Então é por isso que tem essa associação, só que esse reator em específico ele é totalmente, 100% dele, ele é utilizado para pesquisa. Então ele é um reator de baixíssima potência, ele tem sistemas de segurança bem incisivos. Então, por exemplo, existem duas formas de se controlar os nêutrons, né, que seriam os responsáveis pela radiação aqui, pelo início e pela continuidade das reações nucleares, que seria a água, né, o deutério, a água pesada, e o outro seriam barras de contenção de nêutrons, né? Então, se por um acaso der algum problema e a potência dele subir acima do que é desejado, que se eu não me engano são 110, desce essas barras, você pode remover a água e as reações nucleares elas são paradas. E aí então você já não tem mais o reator nuclear em atividade, ele cessa totalmente. Então ele é muito seguro. Não existe a probabilidade dele dar algum problema e causar catástrofes por aí, mas ele é muito interessante porque ele é utilizado para fazer pesquisas e você consegue fazer muita coisa, mesmo condicionando ele a esses padrões tão curtos, né? Isso aqui é um contador Jaser para saber se você tá irradiado ou não. Cara lá monitora, pode fechar. E tem outros materiais salvaguardados aqui que a gente tem que mostrar também. Esse aqui, agora já placas combustíveis, tá vendo aqui? São 21 placas combustíveis e o núcleo atual contém então 19 elementos combustíveis como esse aqui. Repetindo, esse elemento combustível não tem urânio, a gente chama de dummy. Não tem urânio, tá? Então por isso que eu posso estar mostrando aqui para vocês. Senão estaria levando dose desnecessariamente. Esse bocal o que é? No caso do RMB, ele vai ter refrigeração do núcleo. Então a água, ela vai passar, sinceramente não sei se é de cima para baixo ou de baixo para cima, deve ser de baixo para cima, porque o bocal está aqui, né? Então com isso ele vai retirar o calor que vai estar sendo gerado em uma dessas placas combustíveis do reator. Bom, basicamente o que a gente está vendo aqui é o reator nuclear de fato, ele estava fora de operação nessa data, então é por isso que a gente está aí dentro dessa sala, observando o que a gente tem aí, né? Então ele é bem pequenininho, isso que eu vou dar zoom agora é onde ficam os elementos combustíveis, então a gente coloca essas placas aí dentro e elas começam e mantêm as reações nucleares.
Essas outras barras que a gente tem fora, elas representam alguns condicionamentos necessários, né? Então a gente tem vários tanques, tem muita coisa e tem bastante placa de cuidado, perigo. Então, realmente é um lugar assim muito único. Doutor, faço esse sistema todo aqui ficar subcrítico. Em quanto tempo? Depende do. Na hora é relativo, né? Porque ele é mais seguro assim. Exatamente. Mas se o núcleo estivesse cheio d'água, essa água era uma blindagem boa e a gente recebia menos radiação. É verdade. Uma observação interessante. Se apertar um pouco, mas como é que a gente vai ver que por isso mesmo? Espera. Foi? Foi, vai. Então não tem jeito. Vamos ter que separar. E aí a aula que vem, eu acho que eu tenho que conversar com quem sabe menos, né? Liberou, entende? Esse é Bom, então aqui a gente tem uma comparação, né, entre o reator e a minha pessoa. Esse é um dos menores reatores que você consegue construir. Então, ele ainda assim é bem grande comparado a um ser humano. Mas comparado a outros tipos de reatores nucleares, ele é muito pequenininho, então ele é muito útil porque você consegue condicioná-lo a situações muito pequenas, né? Aqui a gente tem esse botão de scream, que ele serve basicamente para que se alguma pessoa ficar presa lá dentro, ela aperta esse botão e se o reator nuclear estiver, sei lá, dando início ao processo, esse botão ele avisa a galera de fora para desligar ele imediatamente para poder tirar o cidadão lá de dentro. Esse reator ele tá ativo há 30 anos e aparentemente ninguém nunca precisou usar esse botão. Aí a gente tem um modelinho, né, de como é, então tem esses 3 andares lá dentro e, bom, o professor levou a gente para ver todos os 3 andares. E no último andar a gente tem uma caixa d'água que segura a água lá dentro e mantém ela resfriando. Então, são muitos processos e, enfim, é um lugar muito completo e tem que ser tudo condicionado. Isso aqui é onde fica armazenado, né, a água pesada do reator. Então, olha o tamanho, sabe? Quando você imagina que ele é moderado por água pesada, eu tinha imaginado um tanque gigantesco, mas não, são algumas placas bem pequenas que ficam ali dentro do reator, e essas placas quem tem essa quantidade de água pesada. Água pesada é extremamente cara. Eu tava vendo que 1 litro de água pesada chega a custar a US$ 1.000, assim. Então, é realmente muito complexo e muito caro você ter água pesada. Esse aí é a região do núcleo, né, que eles estavam tirando para fazer análise. E por fim, eu de jaleco me sentindo a cientista.